Olá, querido aluno, nós estamos na nossa aula de hoje de Hamartiologia e na aula passada de Hamartiologia nós entramos no tema sobre arrependimento. Nós aprendemos na aula passada que nós devemos perder a cultura de pedir perdão para ser perdoado, mesmo porque não existe perdão para quem pede perdão, existe perdão para quem se arrepende. A doutrina do arrependimento, ela está completamente ligada ao perdão de pecados. Nós não vamos encontrar na Bíblia nenhum texto da Bíblia dizendo peça perdão dos seus pecados para ser perdoados. Aí você pode me perguntar, 1 de João, no capítulo 1, no versículo 8 ao versículo 10, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar da iniquidade. Esse texto, ele não está falando explicitamente sobre arrependimento, ele está falando da confissão. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a diferença entre o remorso e o arrependimento, falando explicitamente do verdadeiro arrependimento para ser perdoado dos pecados. Porque veja bem, existe aí uma confusão muito grande acerca do remorso e do arrependimento bíblico. O arrependimento, ele desemboca em liberdade. Já o remorso, ele produz escravidão. O arrependimento, ele traz vida. O remorso, ele traz morte. Para você entender o que eu estou te falando, tanto o arrependimento quanto o remorso, ele tem ciclos. E o remorso, ele é bem parecido com o arrependimento até o último ciclo. Por exemplo, o arrependimento, para ele ser verdadeiro, ele tem que ter um ciclo completo de 3 situações. O remorso tem 2. E o ciclo é razão, emoção e volutividade. Razão, emoção e volutividade. O remorso, ele só tem razão e emoção. Ele não tem a vontade de mudança. Quando uma pessoa se arrepende, ela tem esses 3 ciclos completos, né? A razão, a emoção e a vontade de mudar, que é a volutividade. Já no remorso, a pessoa ela sabe que errou, ela tem certeza do que o que ela fez é errado, ela chora por isso, mas ela não muda. Então veja bem, a razão, ela vai apontar exatamente para a palavra ensinada da outra vez, que é metanoel, mostrando que o arrependimento, ele é de fato mudança de mente. Então na razão, você precisa entender que suas razões têm que ser completamente mudadas no processo do arrependimento. No arrependimento, no quesito razão, que é o primeiro ponto desse ciclo vencedor, você terá que mudar completamente as suas convicções, terá que mudar o que você pensava. Ou seja, arrependimento é uma mudança de convicção, é uma mudança de disposição. Se você mudar o jeito de uma pessoa pensar, você muda a pessoa. Em segundo lugar, nós temos a emoção. Então isso fala de uma tristeza que Deus envia, de uma tristeza que Deus coloca no coração daquele que está em pecado para ele sentir dor pelos seus atos. A demonstração do fruto do arrependimento é você se entristecer de fato pelo erro. Então a ausência desse ingrediente, da emoção, faz você pecar e depois não sentir mais nada pelo pecado. O arrependimento, ele faz você se entristecer pelo erro cometido. E essa tristeza, querida, é uma tristeza enviada por Deus. E ela é chamada de fruto de arrependimento. Aí temos o terceiro ponto do ciclo da vitória contra o pecado, o ciclo do arrependimento, é a vontade. Esse terceiro ponto, o remorso não tem. Então isso fala de volição. Isso fala, depois de ter razão, depois de ter plena consciência que você pecou, depois de chorar pelo que você fez, isso fala agora da atitude a ser tomada depois desse ato. É a pessoa dar meia volta e abandonar o erro. Então agora ela vai seguir o caminho da justiça. Ela vai seguir o caminho da verdade, o caminho do acerto. Já no remorso, com apenas os 2 ingredientes, razão e emoção, a pessoa, na razão, ela pode até ser convencida do seu erro. E na emoção, ela pode até se entristecer do erro,
Mas no remorso a pessoa não toma o caminho do acerto, ela não volta, ela não segue o rumo da justiça, ela nem toma o caminho da verdade. Então nós temos exemplos claros na Bíblia, por exemplo, de pessoas que disseram a seguinte frase: eu pequei, ou seja, tenho consciência dos meus atos pecaminosos. E essas mesmas pessoas que disseram eu pequei, como nós veremos, se entristeceram pelos pecados. Olha que coisa interessante. Nós temos na Bíblia pessoas que disseram: eu sei que eu estou em pecado, eu sei que eu pequei. E essas mesmas pessoas não seguiram o caminho da vida, não abandonaram o pecado. Essas mesmas pessoas não abandonaram o erro, continuaram no erro, mesmo se entristecendo pelo pecado. Nós temos basicamente 6 pessoas na Bíblia que mencionaram a palavra eu pequei. Então nós temos 6 pessoas reconhecendo seus pecados, reconhecendo que fizeram errado, mas dessas pessoas que nós encontramos na Bíblia, apenas 2 são perdoadas por Deus. A primeira pessoa eu chamo de pecador endurecido. O texto que você vai ler em questão está em Êxodo, no capítulo 9, no versículo 27, fala de Faraó. Faraó foi o primeiro e é o primeiro que encontramos na Bíblia usando o termo eu pequei. Então esse é um tipo de pecador que o seu arrependimento se dá, eu chamo isso de pecador endurecido, né? O seu arrependimento se dá quando ele enfrenta um terror, quando ele passa por lutas, quando ele passa por tempestades, diante de momentos difíceis, diante de tormentas e dores terríveis da vida. Esse tipo de pecador, quando está no pior momento da sua vida, ele diz: eu pequei. Porém, quando passa os problemas, o seu coração volta a se endurecer. Quando ele não vê mais os problemas na sua vida, quando ele não se sente mais ameaçado, ele volta a ser o mesmo pecador de sempre. O caso de Faraó é esse. Quando o Egito estava se descambando a derrocada, a destruição, ele diz: eu pequei. Mas logo ele voltava a endurecer o seu coração. Nós temos aí o primeiro tipo de pessoas, esse nível de gente que facilmente diz: eu pequei. Mas eles dizem isso quando estão com problema, dizem isso quando enfrentam enfermidade, quando enfrentam problemas financeiros, mas logo voltam, quando as coisas voltam à normalidade, eles voltam a ser o mesmo de sempre. Temos o segundo, eu chamo de homem dúbio. O texto em questão que você vai ver aí na sua Bíblia é Números 22 e 34, fala de Balaão. Você lembra de Balaão, aquele profeta burro que falou com burro profeta. Balaão, ele também usou a frase eu pequei. Então, as características desse homem é a seguinte: quando ele é confrontado, você pensa que ele realmente mudou. Então ele vai falar coisas lindas que realmente vai parecer que ele se arrependeu. Mas na realidade, homens que é esse homem de doble ou dúbio, ele se inclina tanto para o bem como para o mal. Quando lhe convém, ele se inclina para o bem. Quando lhe convém, ele se inclina para o mal. No domingo, esse tipo de gente é o crente mais santo, em lágrimas e até aparentemente arrependido, mas na segunda-feira é o pior tipo de gente do mundo. Ele faz tudo o que o mundano faz quando está longe da igreja e dos irmãos. Então esse tipo de gente, ele tem um caráter terrível, reprovável. Na igreja ele é o maior de todos os crentes e no mundo é o pior de todos os mundanos. Ele é um homem de 2 mentes. Ele consegue ter os 2 caráteres dentro dele. Ele sempre tem 2 disposições. Ele sempre tem 2 inclinações. É o homem dúbio. Por mais que a Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores, esse tipo de gente não tem só um. Tem 2, 3, 4, 5 senhores. Nenhuma confissão de pecado, gente, pode ser genuína, a menos que seja feita de todo o coração. É inútil você dizer eu pequei e continuar pecando. Então alguns homens parecem nascer com 2 personalidades ou caráteres. Então muitos estão assim como Balaão. Podem operar milagres, podem fazer curas e etc. E ao mesmo tempo há algo neles que revelam um caráter repugnante de pecado tão grande que pareceria ser um caráter de alguém com uma retidão. Balaão, você sabe,
ele ofereceu sacrifício a Deus no mesmo altar que ele ofereceu sacrifício a Baal. Esse é o tipo do caráter do espírito de Balaão. No mesmo altar que o cara prega meia verdade ou uma verdade, ele prega uma mentira. No mesmo altar que ele ora em línguas, ele vai lá e prega uma heresia e faz um sacrifício totalmente desconcertante, prega algo terrível. Então tem gente oferecendo sacrifícios a Deus no altar de Baal, ou oferecendo sacrifícios a Baal no altar de Deus. É o caso de Balaão. E assim muitos fazem hoje. No santuário de Deus, uma adoração a Mamon. No santuário de Mamon, uma adoração a Deus. Ok? É inútil você dizer eu pequei, a não ser que você diga isso de todo o seu coração. A confissão do homem dúbio não tem valor e proveito algum. Temos em terceiro lugar o homem insincero. Aí é o caso de Saul. O texto é 1 de Samuel 15, versículo 2. Saul também, quando confrontado por Samuel, ele diz: eu pequei. E as características desse homem que não é sincero na sua confissão é a seguinte: não é igual a de Balaão, até certo ponto ele é sincero em duas coisas. Mas um homem que é justamente o oposto do que não tem nenhum ponto preeminente ou proeminente em seu caráter. Ou seja, ele é sempre modelado pelas circunstâncias que passa pela sua cabeça. Saul era assim. Samuel reprovou ele e ele disse: eu pequei. Mas ele não queria realmente dizer aquilo. Veja o que Saul fala. Se você lê o verso inteiro, Saul diz assim: eu temi o povo. Ora, que era já por si uma desculpa mentirosa. Saul não tinha medo de nada. Ele matou todos os sacerdotes. Ele mentiu. Ele não temia nem a Deus, vai temer ao povo. Então ele fazia aquilo que passava na cabeça dele. Então veja, você não pode confessar os seus pecados e dizer eu pequei, justificando eles. Olha, eu pequei, mas por isso. Eu pequei, mas por aquilo outro. Você tem que dizer eu pequei e pronto. Né? Então, às vezes, Saul se encontrava com os profetas e profetizava, logo depois você vê ele entre as bruxas fazendo bruxaria. Meu Deus, o que tem de gente hoje que ao mesmo tempo que ele está com homens de Deus, ele está com bruxos, feiticeiros, hereges. São pregadores, homens de Deus hoje, 2, 3, 4, 5 caráteres, que são convenientes de acordo com as situações que ele amolda. Que coisa terrível, né? Então, é o tipo de gente que nunca consegue ser honesta em suas convicções. Ele sempre muda suas disposições. Quantas pessoas nós encontramos na comunidade cristã desse jeito, que são muito facilmente modeladas. Diga o que quiser ao tipo de gente como Saul, que eles vão concordar com você. Não, você está certo, você está correto. Elas mudam facilmente. Eles têm uma disposição afetuosa, uma consciência sensível, tão sensível que parece ceder quando ela é impressionada, mas quando você sonda essa consciência profundamente, ela amolda as circunstâncias. É um homem elástico, né? É um coração de borracha, né? Se você apenas os tocar, é feita uma impressão, imediatamente você vai ver que é inútil, pois logo retorna ao seu estado original. Temos aqui a quarta confissão, que eu chamo de confissão duvidosa. Em Josué 7, no versículo 20, nós temos a história de Acã. Quando Acã foi confrontado por Josué, Acã também diz: eu reconheço, eu pequei. Diz a Bíblia assim: respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Você sabe que Acã ele roubou os despojos da cidade de Jericó. Ele foi descoberto através da sorte e ele foi levado à morte. Eu cito este caso aqui para você, querido, como representante daqueles cujo caráter é questionável num leito de morte. Aqueles que se arrependem aparentemente, mas que na maioria das vezes só estão se arrependendo porque estão no leito de morte. Foi feita uma pesquisa terrível de que a maioria das pessoas, uma pesquisa com 1.000 pessoas que estavam no leito de morte e depois acabaram não morrendo.
Essas pessoas que estavam no leito de morte prometeram céus e fundos. Se eu sair dessa, eu vou ser isso, eu me arrependo de ter feito isso, me arrependo de ter feito aquilo outro, não faria isso mais, vou ser melhor marido, vou ser melhor, e etc, etc. Nessa pesquisa, com 1.000 pessoas, revela que todas as pessoas que escaparam, no caso as 1.000 pessoas que escaparam da morte e prometeram, voltaram piores. Arrependimento do leito de morte são frágeis. O arrependimento pelo medo, o arrependimento pelo pânico, o arrependimento pelo medo de que vai morrer. Acã, nós não sabemos até hoje se o arrependimento dele era genuíno. Eu até acredito que se o arrependimento de Acã fosse genuíno, Deus não permitiria a morte dele, os profetas não teriam permitido ele ser apedrejado. Mas o arrependimento dele era frágil, né? Olha como Josué fala de forma compassiva com Acã: filho meu, dá-me, peço, glórias ao Senhor Deus de Israel, e faça confissão perante ele. Declare agora o que fizer, se não oculta. Então veja, aí Acã diz: verdadeiramente pequei contra Deus. Mas veja como Josué o confronta: fala a verdade, seja honesto, se arrependa de verdade. E nem assim Acã demonstra um genuíno arrependimento. Então as características desse pecador é um arrependimento em um leito de morte. Todos vão ficar duvidando: será que foi salvo? Será que não foi salvo? E se ele escapa da morte, como eu já disse a você, volta até pior. Temos a quinta confissão, a confissão do desesperado, do desespero. Em Mateus 27, versículo 4, nós vemos a história de Judas. Quando Judas também foi confrontado, quando ele entra em crise, ele disse: eu pequei. Lá você encontra esse caso terrível do arrependimento do desespero. E você encontrará um personagem desesperado reconhecendo o seu pecado. Judas brada e diz: pequei. Sim, Judas, aquele traidor que traiu Jesus, que traiu o mestre, condenado, devolveu de uma maneira compungida, com muita lágrima, jogou as moedas de volta e grita para eles: pequei traindo o sangue inocente. A Bíblia diz que ele sai dali do santuário e se enforca. Judas é um exemplo típico de apenas alguém dizer: reconheço que estou errado, reconheço que estou em pecado, e não significar absolutamente nada. Quais são as características desse tipo de gente? A sua confissão, no caso de Judas, é um fruto de remorso. No caso do remorso, o grande problema do remorso é que a pessoa não se perdoa. O arrependimento, a pessoa perdoa o próximo, perdoa a si e se perdoa. E pede perdão a Deus. No remorso, ela não se perdoa. Ela nunca se perdoa. Ela não crê que pode ser redimida. O remorso do homem que vê a morte face a face, que diz: eu pequei, e você fala para ele que Cristo morreu pelos seus pecados, e ele responde: não há nenhuma esperança para mim. É o tipo de gente que não tem fé no amor e no perdão de Deus. Olha, o pecado que eu estou cometendo não tem perdão, nem vou tentar voltar para a igreja. É esse tipo de gente. É o tipo de gente que nunca reconhece que Deus pode perdoar qualquer tipo e qualquer nível de pecado. Ele sempre se acha imperdoável. E para mim, no meu ponto de vista, de todos que eu falei aqui agora, esse é o pior. Em todos os casos, nós vemos aqui que encontramos na Bíblia a palavra eu pequei, nós só encontramos 2 vezes o Senhor aceitando o pedido de perdão das pessoas. Primeiro, eu chamo de confissão agonizante. É a confissão, é o reconhecimento de Davi. Davi, ele diz: eu pequei. E as características desse pecador são prantos, humilhação, arrependimento sincero, reconhecimento de quem Deus é, vê seu pecado como Deus vê. Davi disse: foi contra Deus que eu pequei. Veja que não há uma sombra de remorso aqui nessa confissão de Davi.
Ele mede o seu pecado pela ética de Deus, não pela sua ética. O remorso também é ridículo, porque o remorso põe você no centro da questão. É você ter dó, ter pena demais de você e não ver o seu pecado como Deus vê, sobre a ótica de Deus. É você medir o arrependimento verdadeiro, é você medir o seu pecado pela ética de Deus e não dos homens. Davi é um exemplo desse tipo de arrependimento. Você pode ver isso nos seus salmos, que são salmos de contrição. Davi, ele abandona o seu pecado e a Bíblia diz que ele nunca mais volta a praticá-lo. O segundo pecado, confissão, arrependimento que Deus aceita na Bíblia, eu chamo de confissão abençoada. Em Lucas 15:8, você encontra o filho pródigo dizendo: eu pequei. As características dessa confissão, olha lá o filho pródigo. Primeiro, não tem orgulho. Ele diz: voltarei para a casa de meu pai. Segundo, não se sente imperdoável. Ele diz: na casa de meu pai ele pode me aceitar. Ele não se sente imperdoável. Terceiro, ele não tem uma visão distorcida do pai. Olha o que ele fala: meu pai é bom até para os seus empregados. Por isso, ele se sentiu à vontade de voltar para casa, porque ele sabia que o pai dele era bom. E no caso do filho pródigo, ele decide mudar e muda. Ele fala: levantar-me-ei e voltarei. E faz isso na hora. Ou seja, ele não fica ali conjecturando, se sentindo pena ou tendo pena de si. Ele levanta e muda. O arrependimento, ele precisa ter esse ciclo completo. Em todos esses casos aqui mencionados, nós vemos que o possível arrependimento, ele tem que ter esse ciclo completo. Ele tem que ser vigente. Ele tem que ter essas três características. Se faltar uma delas, não é um arrependimento completo. Você precisa saber que pecou. Mas isso por si só não basta. Você precisa sentir dor, desespero, tristeza pelo pecado. Mas isso por si só também não basta. Então você precisa saber que pecou, sentir tristeza, dor pelo pecado e, em último lugar, abandonar o pecado. E não pecar mais, vir para a vida, seguir o caminho da verdade, seguir o caminho da vida. Este é o ciclo completo de arrependimento. O remorso, ele destrói você por dentro, ele rouba a sua alma, mas o arrependimento, ele restaura você, ele traz uma vida nova. Diante dessas três coisas necessárias, nós chamamos o arrependimento de um ciclo de 3 pontas. Razão, que eu chamo de convicção. A confissão, 1 João 1, no versículo 8, irá fazer você sentir dor e tristeza pelo pecado. E a conversão é mudar de direção, voltar à vida e abandonar o pecado. As 3 coisas que o filho pródigo fez: razão, confissão e conversão. Convergir, voltar para a vida. Querido, ouça isso com cuidado. Não brinque com o pecado. O pecado é sério. Ele é monstruoso. Ele não vale a pena. Você que quiser assistir conosco e fazer parte do curso Sabedoria e Graça, aí embaixo do seu vídeo, você tem uma descrição do endereço do site. Você vai, primeiro, dar um like aí, curtir o vídeo, faça um comentário bacana também, vai se inscrever no nosso canal aí no YouTube e também está aí todo o endereço, entra e com R$ 45 por mês você vai estudar com a gente teologia, com conteúdo de bacharelado em teologia no Instituto Sabedoria e Graça. Que Deus te abençoe.